Fala galera, Diego Barreto aqui mais uma vez e hoje eu trouxe para vocês aqui a receita de pãozinho delícia. Quem não vem da Bahia provavelmente não vai saber o que é, mas é um pão que a gente faz com a massa bem mole e um recheio de queijo e lá na Bahia é muito comum nas festas de aniversário. Foi uma receita bem pedida pela galera aqui, então vou fazer para vocês hoje. Então para começar, a gente vai pegar leite morno, açúcar e o fermento e a gente vai misturar. E nesse caso eu estou usando fermento instantâneo, então não vou precisar ativar o fermento. Mas se você estiver usando aquele fermento em bolinha, que é só o fermento seco, mas não é o instantâneo, aí eu aconselho vocês a fazer isso. Então aqui no bol eu vou fazer essa mistura e a gente vai começar já a colocar as outras coisas. Eu só quero molhar um pouquinho o fermento para poder garantir que ele vai ativar sem problema. Então aqui agora eu vou misturar os líquidos e o ovo com um pouquinho de farinha, só para poder dar a primeira liga. Então eu vou colocar um pouquinho só de farinha, antes de colocar o resto. Lembrando a vocês que a descrição de todos os ingredientes está lá na descrição do vídeo, lá no canal do YouTube, no Panelando. Então essa primeira mistura aqui é só realmente para dissolver o açúcar, misturar o ovo, deixar tudo ok aqui para a gente colocar a farinha depois. Então eu espero que fique tudo homogêneo antes de incorporar o resto da farinha e o sal. O sal é uma das últimas coisas que eu coloco para evitar dele matar o fermento. Pronto, antes de colocar o resto do fermento, eu espero que a massa esteja assim, ó. Ela tá lisa, tá tudo incorporado. E aí agora eu posso começar a colocar o resto dos ingredientes. A farinha aqui, apesar de ter a medida lá, ela nunca é certinha. A gente vai ter que acertar na mão, você vai ter que ver o ponto, porque nesse caso aqui, o pão nunca chega a formar uma massa que você possa trabalhar com ela. Vai ser sempre na colher. E aí vai depender muito da temperatura da sua casa, de onde você mora e tal. Não tem muito jeito. Então depois que você coloca mais ou menos metade, aí você vai de pouquinho em pouquinho, de colher em colher, até achar o ponto certo. Eu vou mostrar o ponto a vocês. E o ideal é que cada colherada de farinha que a gente coloque, eu trabalhe um pouco com a massa. Nesse caso aqui deu pouquinho porque eu tô com metade da receita, mas senão a quantidade é maior e o ideal é que a gente trabalhe na colher um pouco a massa para ativar o glúten e tal, incorporar cada vez que a gente colocar a farinha, até achar o ponto certo. Aqui agora eu já vou colocar o sal, porque eu já coloquei bastante farinha. Aí ela vai começando a ficar pesada. Você vai começando a sentir a massa um pouco mais pesada, mas aqui ainda não está no ponto. Ela ainda está muito molinha, ela está quebrando muito fácil. O ideal é que quando eu levante a massa, eu sinta uma resistência antes dela quebrar. Aqui ainda está muito frágil. E aí eu continuo incorporando a farinha. Pronto, aí aqui agora eu cheguei no ponto que eu queria. E aí a ideia é essa, na hora que eu levanto com a colher, eu tenho uma resistência antes da massa quebrar. Então ela já começa a ficar uma massa pesada, já começa a ficar difícil de trabalhar com ela. E aí é essa hora, ela tá parecendo bem um chiclete, ela tá bem densa. É nessa hora aqui que o ponto tá bom. Se você deixar ela mole demais, o pãozinho não tem estrutura, na hora que ele tentar crescer no forno ele vai esparramar. E se você deixa dura demais, ele perde exatamente essa característica do pãozinho, que é ser um pão bem mole. Então essa nunca vai ser uma massa que a gente vai trabalhar com a mão. A gente vai trabalhar com a colher. E na hora de modelar, vocês vão ver, eu vou precisar untar as mãos com manteiga, porque senão é uma massa que não, sozinha ela não consegue ser trabalhada. Então pronto. Aqui só para vocês verem mais ou menos o que é que sobrou de farinha. Eu tenho metade da receita, mas assim, sempre dá uma diferença, não tem jeito. Agora eu vou cobrir com um pano, vou deixar ali no forno
desligado mesmo, só porque é a parte mais quente da casa. E aí a gente espera ela dobrar, depende do tanto de tempo que você esperar, ela pode até ficar maior, mas o ideal é que pelo menos ela dobre, ela vai descansar, desenvolver o glúten e aí a gente volta para modelar. Então bora lá, daqui a pouco eu volto. Então pessoal, aqui ele descansou, nesse meu caso aqui eu deixei algumas horas porque a gente estava gravando o vídeo aqui e tal, então demorou um pouco mais. Vocês podem ver que ele cresceu muito e aqui já tá bom. Ele não precisaria ter crescido tanto, então só dobrar de volume já tá valendo, mas se não, dá no mesmo. E agora eu tenho uma assadeira aqui que eu coloquei papel manteiga e eu vou usar manteiga ou margarina nas mãos para poder modelar a massa, senão eu não tenho condição, eu tinha que tentar fazer na colher e tal. E a forma mais fácil que eu acho é de fazer assim mesmo. Então eu realmente coloco bastante e aí facilita depois para mim. Então aqui agora, trabalho de formiguinha mesmo. Eu pego a massa e aí aqui como eu já faço para tudo que é festa de aniversário, já sai mais fácil para mim. Mas a ideia aqui é essa. Então eu uso essa parte aqui para fazer uma bolinha e aí eu corto. Aí eu vejo mais ou menos o tamanho que me interessa. Lembrando que daqui ele ainda vai pelo menos dobrar de volume. Então vocês dão um espaço e calcula mais ou menos o tamanho do final que vocês querem, para evitar de ter um pãozinho muito grande ou muito pequeno. No meu caso aqui eu já estou acostumado a fazer tamanho festa, então é mais ou menos isso aí. E assim a gente continua. Quando a manteiga vai acabando, a gente passa mais. Aí você vê que a massa fica bem elástica, ela fica um chiclete mesmo. E essa aqui a característica do pãozinho. Acabei aqui de modelar todos os pães. E agora eu vou botar ele no forno para crescer, o forno desligado, só porque é o lugar mais quente da casa. E aí eu costumo cobrir com um pano seco. Porque aqui hoje está frio, então eu vou deixar no forno, mas às vezes eu deixo na bancada em qualquer lugar, então eu sempre cubro com pano, que é para evitar de criar casquinha. E aí aqui é a mesma coisa, ele vai dobrar de volume e aí a gente vai poder assar. Antes de dobrar de volume, a gente tem que aguardar. E agora eu vou pegar o material aqui para a gente fazer o recheio e aí daqui a pouco eu volto. Então pessoal, agora que o pãozinho está ali no forno crescendo, a gente vai fazer o recheio. Aqui eu só estou com metade dos ingredientes, mas vocês podem ler na descrição do vídeo aqui no YouTube, que vocês vão ver certinho qual é a proporção de cada coisa. E aí, na verdade, o recheio é bem fácil de fazer. A gente vai misturar tudo na panela e ele vai engrossar por si só. E aí quando ele engrossar, a gente coloca aquele filme plástico em contato e aguarda para quando o pãozinho estiver pronto a gente poder rechear. Então a única coisa que eu vou fazer aqui de diferente é que eu vou colocar um pouquinho, aqui eu tenho creme de leite e o leite já misturados, no caso aqui eu uso creme de leite fresco. Eu vou misturar um pouquinho aqui, que é para poder facilitar dissolver o fermento e a farinha antes de colocar tudo ali na panela, só para evitar dela empelotar. Então tudo frio, eu faço isso aqui, que me facilita muito a vida. E depois é só misturar tudo na panela e já foi. Garantiu que está tudo aqui dissolvido. Mistura tudo na panela. Então aqui o leite e o creme de leite que eu já tinha misturado. Infelizmente eu nunca tentei fazer com creme de leite de caixinha. Então eu não sei qual seria o resultado, porque aqui a gente vai levantar fervura. Aqui é só ligar o fogo agora. E aí a manteiga vai derreter, o queijo ralado vai derreter e a farinha com amido eles vão engrossar. Então aqui para mim agora chegou no ponto. Ele começa a soltar da panela, ele está bem mais grosso. E aí agora é só reservar. A gente coloca aquela película plástica em cima, em contato, para evitar que ele forme uma casquinha. E eu volto quando a gente for assar os pães. Então galera, aqui ele já descansou no forno mais ou menos uns 25 minutos, 30 minutos. O tempo que a gente fazia aqui, o recheio e tal. E aí eu queria mostrar para vocês, lembra que no início do vídeo eu falei que eu só estava com metade dos ingredientes? Porque eu tinha preparado metade da massa antes e a metade da massa depois e eu modelei tudo junto. Então vocês podem ver que dessa parte para cá, o pão tá bem mais fofinho, a gente já consegue tocar, a massa não tá tão grudenta. E ele cresceu muito mais, ele tem bem mais volume. Aqui a massa tá muito mais densa porque eu não esperei ele crescer aquela primeira vez. Então,
Se vocês quiserem um resultado melhor, o pão mais fofinho, é melhor esperar ele crescer 2 vezes. Então você faz a massa, espera ele dobrar de tamanho, modela e espera dobrar de tamanho. Aqui eu fui apressado e aí você já vem o resultado aqui. Então agora eu estou aquecendo meu forno ali. Eu nunca gosto de colocar pão, principalmente pães delicados, em forno muito alto, nada de forno 180 e tal. Eu uso forno 145, 150 graus e coloco lá por mais ou menos 10 a 12 minutos no máximo. Esse pão ele não pode dourar e a forma de saber que ele tá bom é a mesma de um bolo, você utiliza um palito. Então agora meu forno já está aquecendo ali e quando ele estiver pronto eu volto. Vocês vão ver que ele vai dourar, mas bem de leve, não é para um pão ficar dourado, porque a gente vai cobrir ele, vai rechear ele e vocês vão ver. Então daqui a pouco eu volto. Bom, então pessoal, ele já saiu do forno e aí é o que eu disse a vocês, ele tá levemente corado aqui em cima, mas ele ainda continua um pão bem branco, diferente dos outros que a gente pode ver por aí, que você vai ter uma casquinha mais dourada. E aí, assim que ele sai do forno, ele tem essa casquinha um pouco mais dura, é levemente rígida, mas assim que ele esfriar, isso aqui desaparece e ele vai ficar todo por completo molinho, fofinho. Então aqui agora para rechear eu vou precisar de manteiga derretida, queijo ralado e aqui o nosso recheio, que ele já esfriou e aí vocês podem perceber que a consistência já está bem mais densa, mas é assim mesmo. Então normalmente eu espero esfriar, o resto está ali esfriando, esses daqui ainda estão um pouquinho quentes, mas o ideal é esperar esfriar tudo para que você não destrua na hora que você manipular, porque ele continua sendo um pão bem fofinho. Então aqui agora, da forma que a gente faz lá na Bahia, é assim. A gente recheia aqui. E agora é a parte delicada. Recheou. Agora eu vou mergulhar aqui o topinho na manteiga. E depois no queijo ralado. E aí, tá pronto. E aí a gente continua esse processo. No meu caso aqui, infinitamente, quando tem festa. E vamos que vamos. Esse aqui é o resultado. Eu ainda tenho os outros ali para rechear, mas só para vocês terem uma ideia. É assim que a gente come lá e é assim que eu faço para todo aniversário aqui. Então, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa no comentário se você gostou, se você fez, que tipo de receita é que a gente pode fazer aqui no canal. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!